Então, boa noite. Estamos já quase em dezembro, hoje é o último dia do mês de novembro, e hoje vamos falar sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, por um lado dentro da teoria da narrativa, pensando na forma, e também enfatizando, já que esse assunto foi puxado a partir do texto do Antônio Cândido sobre literatura social e o direito à literatura, pensando também em algo um pouco maior, né, que a técnica literária, e que envolve, seja um mundo que está para além e para aquém da literatura, que é o mundo real, né? Um mundo real que pode ser pensado, por um lado, como aquele que inspirou a autora Clarice Lispector, em meados da década de 1970, aí já vão passados uns tantos 50 anos, né? Quase isso, e o nosso mundo de hoje, o mundo, independente de temporalidade mais específica, né? Então, algumas questões a gente se aproxima delas tentando imergir mais naquele universo, e em outros momentos descolando, né, daquilo que foi o tempo em que viveu a própria Clarice Lispector, né? Para dizer que, como todo livro que tem algo de clássico, e para mim este livro tem algo de clássico, ele tem essa característica da permanência. Ele vem sendo lido, ele tem uma trajetória, digamos, muito mais nacional do que internacional, como era o caso de O Retrato de Dorian Gray. As obras mais conhecidas da Clarice Lispector fora do Brasil, teve algumas ondas de traduções e de repercussão grande da obra dela fora do Brasil, mas eu não diria que foram em torno de A Hora da Estrela. Em geral se falou mais da Paixão Segundo GH, que é um grande romance muito denso, né? Mais filosófico do que A Hora da Estrela. Se falou também dos contos, né? E muitas vezes a partir do olhar da literatura de mulheres, da literatura ou da crítica literária feminista. Há grandes nomes da crítica literária feminista do Canadá e da França estudaram bastante a Clarice Lispector há uns 20, 30 anos atrás. Então, que a autora tem o seu lugar aí no universo dos grandes autores é uma realidade, né? Agora, A Hora da Estrela talvez não seja dos seus livros mais comentados, mas teve um percurso bonito na crítica, né? E eu vou destacar só algumas questões assim desse olhar do mundo acadêmico para o livro, né? Normalmente, quando se fala disso, acaba entrando mais a parte da técnica e, sobretudo, já falamos sobre isso, se a gente considera que são 3 histórias, né? Tem a história de uma migrante nordestina e suas fraquezas, suas fragilidades no ambiente do Rio de Janeiro, né? É a história da Macabeia. Mas aí tem as histórias, duas interligadas, da própria história, né, de Macabeia, e do autor-narrador Rodrigo S.M. Tá? Rodrigo, substantivo masculino, Rodrigo, Sua Majestade, Rodrigo S.M., né, sem um sobrenome que a gente possa conectar ou com Lispector ou com alguma outra coisa, mas mais de uma vez se falou que ela, a autora, né, o autor modelo, sinalizou alguma coisa aí das questões de gênero. Nuno, acho que o teu microfone está aberto. Obrigada. E se a gente interpretar esse S e esse M como sujeito masculino, substantivo masculino, alguma coisa assim. Então, esse narrador, que é personagem até certo ponto, né, dá para entender que seja uma personagem, nada de errado em dizer que ele é mais uma das personagens do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas a condição dele de ser o inventor da história dela
se sobrepõe a essa característica de ser uma personagem com uma biografia a qual ele faz referência de vez em quando, né? Então, a gente sabe dele que ele é nordestino, como Macabeia é. E mais ou menos como Clarice foi, né? Clarice Lispector veio da Rússia logo muito pequena, acho que com 2 anos de idade, e passou sua infância e o começo da adolescência no Recife. Lá pelas tantas, o Rodrigo diz, me lembro de algo quando eu era menino no Recife. Tá? Então, tem pontos de conexão biográfica também aí, umas pistas, mas isso são como que piscadelas, né, do autor, da autora, para um leitor que conheça um pouco mais a trajetória dela, e não interfere muito na leitura o fato de ele ser um nordestino. Né? A gente vai comentar bastante, sim, sobre a capacidade de empatia que leva ele a resolver escrever sobre a Macabeia, e, por outro lado, sobre algo para que a crítica vem dando uma ênfase grande, talvez até exagerada. Digo crítica aos trabalhos acadêmicos, né? Porque a gente está sempre atualizando, né? O que é que foi publicado, o que é que foi feito de dissertação, de tese. E o que eu tenho percebido em artigos recentes é uma ênfase muito grande em julgar esse Rodrigo a partir de, assim, minimizando todas as vezes que ele diz que ele se identifica com a Macabeia, ou que ele sofre pela Macabeia, que ele morre para escrever essa história, né? Esses traços de o porquê dessa narrativa, o que é que motivou esse Rodrigo, não a Clarice, a escrever a narrativa, né? As formas como ele espalha informações sobre isso ao longo da história fazem com que o nosso olhar, muitas vezes, vá para ele, né? Se desloca primeiro dele para Macabeia, depois se desloca da Macabeia para ele. Então, esse traço que tem sido recorrente em alguns artigos científicos, comentários e tal, é o de considerar que Rodrigo é muito... Bom, vamos falar de um jeito bem simplesinho, talvez simplório, né? Que ele é ruim com a Macabeia, que ele não é verdadeiro nas suas emoções, que tudo é performance, que tudo é fingimento de alguém que se compadece pela situação do outro, e que, ao fim e ao cabo, o que ele consegue é reafirmar que ele é superior, né? Seja a Olímpico, a Glória, a Madama Carlota ou a Macabeia. Então, isso é algo para ter em mente no final da aula. Eu espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso, como vocês percebem essa posição do narrador. Ele é preconceituoso ou ele é alguém que lida, por meio da literatura, que é o ofício dele, com os seus preconceitos e tenta revisar e se colocar de uma maneira que afaste esses preconceitos. Preconceitos de quê? Não é só de gênero, né? Não é só se houver de um homem falando de uma mulher, também, claro, em relação aos pobres, também, claro, em relação especificamente aos nordestinos, e mais especificamente ainda aos nordestinos que migram do Nordeste para as grandes cidades, né? Ainda é um tópico de sociologia, ainda é algo importante no Brasil, mas o auge desse assunto, desse tópico de sociologia, coincidiu ali com a escrita do livro, né? Nos anos 1970, a gente sabe que houve grandes levas de migração do Nordeste para o Sul do Brasil, então também era um tema mais frequente, fosse na mídia, né? Ou, enfim, na realidade, né? A presença dessas grandes migrações. Então, é um tema que era muito importante e que também, repetindo o que eu já falei, não era algo que se esperasse que Clarice Lispector fosse abordar, né? Ela sempre teve em mente, sim, a alteridade, né? O eu e o outro, como, por exemplo, lá na Menor Mulher do Mundo, mas a questão social muitas vezes não aparecia na obra dela, e lá
mais para o final da vida, né? Sabendo que estava doente, mas ela meio que não admitia em entrevistas isso, ela resolve se dedicar a esse tema e a essas personagens com essa intermediação, tá? Com esse intermediário entre nós leitores e a história que é contada. Então, por isso, não esquecer nunca que na forma desse pequeno grande romance ou pequena grande novela, aparece esse entrecruzamento das histórias da Macabea, do Rodrigo e da própria história, já que o Rodrigo conta mais sobre a história da história do que sobre a história da vida dele ou com quem ele conviva, né? Então, é muito limitado o que ele diz sobre a vida dele, mas os toques que ele dá, os momentos em que ele se coloca são importantes. Agora, essa ideia de que é um narrador que talvez não seja verdadeiro quando diz que sente na pele as dores daquela moça ou frases que correspondam a isso, tem a ver também com a percepção que também não é que seja de técnica narrativa, mas não deixa de ser de técnica narrativa. A gente percebe uma variação grande na linguagem dele, né? Ele começa lá com um tom meio bíblico, né? No começo era assim, também tem aquela invocação às musas logo no começo, então começa com solenidade, né? E aí ele vai dizendo que ele quer falar simples, mas existem os momentos em que ele coloca o diálogo, em que ele cede a voz e a gente ouve os que são deliciosos, né? Os diálogos meio simplórios, né? Entre Macabeia e Olímpico, entre Macabeia e Glória, entre Macabeia e Madama Carlota. Nesses momentos a linguagem realmente ou é mais sentimental, né? Sentimental disfarçada de não sentimental, tem um pouco de humor, em outros momentos predomina uma tentativa de psicologia, mas são como que altos e baixos, né? Não é sempre o mesmo registro. O leitor vai tendo essas guinadas, né? Conforme o narrador vai apresentando a história e apresentando a personagem e apresentando isso que às vezes é lido como performance mesmo dele, né? Ele se coloca em várias posições diferentes, com linguagens um pouco diferentes, para dar conta dessa variedade de possibilidades de se acercar dessa história, que é difícil, né? É uma história difícil, é uma história com a qual a gente se envolve rapidamente, em certo sentido, rapidamente, né? Não é difícil para o leitor médio criar essa empatia, acompanhar com muita torcida, né, pelo sucesso da Macabeia, e não é o caso neste momento de dizer não vou dar spoiler, né? Enfim, o fato de que o final é trágico, né? Um livro que lida com uma morte e uma vida, né? Em que a morte se sobrepõe à vida de uma forma tão digna, tão bela, né? O autor se coloca, o narrador se coloca falando sobre essa morte, 6 ou 7 páginas, que são muito bonitas, né? Então, a hora da estrela foi a hora da morte, na hora em que a Macabea conseguiu ser o que ela queria, né? Se parecer com uma estrela de cinema, ocupar um palco, alguém que desejava tão poucas coisas, mas dentre as poucas coisas que ela desejava, uma delas era ser como a Marilyn Monroe, né? A identificação com a Greta Garbo. Então, para ser estrela, precisou chegar no momento definitivo, não um momento que é de morte dela, que é de morte dele. Assim ele afirma, é claro, a morte dele é simbólica, ele afirma que morreu junto com ela, mas está escrevendo, né? Continua a sua escrita. E até chegar a isso, a gente acompanha com essa torcida, com essa intensidade, com essa vontade de que as coisas deem certo para ela, e também vai variar muito de leitor para leitor, se vai acompanhar o Rodrigo naquelas observações de que seria importante que ela se desse conta
de quem ela é, tá? Ela não sabe muito quem ela é, ela não sabe muito o que tem dentro do nome dela, né? Ela pergunta também para o Olímpico o que é que tem no nome dele. Os diálogos entre os dois são o momento em que ficam comprovadas algumas das muitas coisas que o Rodrigo falou sobre a Macabeia em termos de alguém que não tem a dimensão de muitos aspectos do que seja a vida, né? Mas que a maneira dela tenta se aproximar, né? Tenta, com essa dignidade, né, muito grande que ela tem, apalpar, né, alguns assuntos, se aproximar de algumas, ampliar um pouquinho, né, aquele raio de percepção dela. E o narrador o tempo todo nos diz que ela não sabe quem ela é e usa, fiz aqui uma listinha de algumas das expressões que ele emprega para se referir a Macabeia, né? Inócua, então que não atua nem para um lado nem para o outro, que tanto faz que ela exista como ela não exista. Para quem? Para o narrador, sabemos que ela está sendo criada porque faz diferença ela existir, né? Mas como se para o mundo em geral, para as pessoas em geral, ela representasse essa inocuidade, né? Ignorante, tola, algumas expressões, como uma cadela vadia, né? Uma animalização em alguns momentos. Ela tem uma esvoaçada magreza, nem pobreza enfeitada tem, é incompetente para a vida, jovem com ferrugem. Isso é forte também, essa metáfora, né? Essa comparação aí, uma pessoa com ferrugem, um olhar de quem tem uma asa ferida, um pouco encardida, é um café frio, que é uma comparação dela com café frio. Ela seria um parafuso dispensável, né? Às vezes é do ponto de vista da psicologia, que seria limitada, né? Pelo fato de não pensar, né? O que é não pensar? Mas essa suposição de que existem, para Rodrigo, de que existem pessoas que, ao contrário dele, não conseguem pensar, conseguem elaborar pensamentos, né? Mas outras observações são do ponto de vista social, né? Um parafuso dispensável, alguém que é inócuo, muito calada, impressionável, né? E esse impressionável, lá para o final, na cena com a Madama Carlota, se revela algo muito tocante, né? Quando ela ouve um belo destino que poderá se aproximar dela, né? Ela ouve que ela vai se apaixonar pelo estrangeiro, pelo Hans. Né? É típico, claro que tem umas ironias aí, né? Típico daquelas adivinhações, né? Ou de discursos de quem tem uma bola de cristal e tal, e vê um futuro muito diferente daquele que a pessoa pode almejar, né? Pelo usual da sua vida, no caso, para Macabeia, né? Alguém rico com o nome de Hans, estrangeiro, se apaixonaria por ela, e imediatamente diz o narrador que ela já está apaixonada, né? Já está amando Hans. Então, o narrador diz que ela é impressionável e depois vai mostrando momentos em que ela efetivamente se impressiona, né, com palavras. Vamos falar sobre a importância das palavras. Alguém que nunca perdeu a fé, de aparência era assexuada, né? A questão dos desejos também é tocada com muita habilidade, né? De novo, pensem para 1970, tem ali uma coragem narrativa, né, da Clarice Lispector de colocar essa moça com muitos desejos, embora ela não saiba exatamente o que é ter desejo, né? Tem uma passagem que eu gosto bastante que o narrador diz: ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim, ficava faminta, mas não de comida. Era um gosto meio doloroso que subia do baixo ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios, sem abraço. Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória lhe dava água com açúcar. Então, alguém muito conectado
com a própria sexualidade, com as próprias carências corporais, mas sem a consciência clara desse aspecto. E a forma como o Olímpico se refere a ela... Alguém quer falar alguma coisa? A forma como o Olímpico se refere a ela, né? Mais grosseiro impossível. São engraçados os diálogos, mas engraçados de um humor bastante negro, né? O Olímpico sempre se referindo a ela como alguém desprezível. No entanto, enquanto não apareceu a outra mocinha, né? Estava ali sempre com ela para ofendê-la, né? Para tentar subjugá-la e tal. Outras palavras que o Rodrigo emprega para se referir à Macabeia neurótica: feto jogado em uma lata de lixo, embrulhado em um jornal. Tem vácuos, aquela pessoa... É uma expressão parecida com aquela que o Guimarães Rosa usa para falar da menina de lá, da Nininha, alguém meio alheio, às vezes concentrado não se sabe em quê, né? Se não tem uma interioridade rica, esse vácuo é preenchido por qual elemento de humanidade, né? É um vácuo mesmo? É um vácuo, algo não preenchido? Então, quem pode dizer disso, né? Quem nos diz é o narrador. Tinha o que se chama vida interior e não sabia que tinha, né? Algumas referências a essa... eu estou insistindo nesses aspectos para vocês verem a diferença entre uma obra literária mais convencional, que quisesse mostrar uma personagem de raciocínios pobres, né, pouco inteligente, com pouca vida mental, em que isso fosse dito, pode ser mostrado pelas ações ou pela falta de reação perante alguma situação, né? Tem N maneiras de mostrar as limitações de uma personagem, mas no caso da Hora da Estrela tem as ações, tem a falta de ação em alguns momentos, mas sobretudo tem essa lida do narrador o tempo todo tentando, a meu ver, né, eu discordo bastante dos leitores que afirmam que Rodrigo está escrevendo ali para marcar a sua posição, e que, na verdade, ele não tem empatia nenhuma pela Macabeia, né? Eu entendo que ele tem, sim, um sofrimento verdadeiro, tá? A forma como eu leio o discurso dele, um sofrimento verdadeiro por tentar compreender alguém muito diferente dele e por tentar não trair a natureza desse outro, tá? Tentar ser verdadeiro, sabendo que a distância é muito grande, mas ele não desiste, digamos assim, né? Ele vai atrás da busca dessa compreensão. E o tempo todo incomodado, sobretudo por isso, tanto que ele repete tantas vezes, né? Ela tinha uma vida interior, mas ela não sabia que tinha. Ela era alguém, mas ela não se dava conta, né? Então, em alguns momentos, é essa reação dele de dizer que teria vontade de dar um chacoalhão, né? Ele fala com outras palavras. Lhe faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Veja uma sobreposição de coisas simples, né? Mas torrada desfeita, e nem é um saco cheio disso, é um saco meio vazio desse material que se desfaz por falta de gordura, né? Em termos de corpo, né? Do que ele está falando ali, da magreza dela, é uma imagem demorada e que radicaliza essa percepção de uma magreza com secura, né? Não é só a falta de carnes. Por falar em carnes, prestar atenção, né, no tema, no assunto, não é um tema, no assunto açougue. O açougue aparece tanto como local de visita, né, do casal de namorados, Olímpico e Macabeia, que vão ao açougue. Para ela é o perfume das carnes, né, que entra pelas narinas, e ela fica imaginando
o que seria consumir aquilo, né? E pro olímpico já vem conotado com a questão do sangue, né? Do sanguinário. O olímpico tem morte nas costas. O olímpico é o macho galo de briga, né? O olímpico é aquele que quer muito ser mais do que ele é. Ele arranca um dente bom para colocar um canino de ouro, né? Para simbolizar, para significar essa ascensão social ou essa aparência de ascensão social, né? Então, tudo muito realista, por um lado, né? E estão reunidas nele as características que fizeram dele, num momento posterior, que não será narrado nesta história, diz o narrador, em que ele se torna efetivamente deputado. Então, e aí a gente percebe o jeitão dele, né? A forma como ele se relaciona com Macabeia e como ele foge das perguntas, às vezes, as mais simples, porque ele não tem respostas, né? E não duvida, né, que ele fosse capaz de vir a ser deputado brevemente, né, por conta de questões sociais brasileiras, não só brasileiras talvez, mas que a gente conhece, questões brasileiras, né, totalmente despreparado, totalmente sem uma dignidade, né, que é o que mais Macabeia tem. Ele comete pequenos furtos, rouba o relógio, daí tem a inteligência de não ir com o relógio de pulso para o trabalho, porque sabe que poderá ser pego em flagrante, né? Ele é ladino, ele é esperto e ele tem muita ânsia de progredir. E para isso, ele vai, no meio da história, trocar Macabeia por Glória, né? E aí entra novamente o açougue. Ali no açougue, eu ia falando, para Macabeia é o perfume das carnes, né, que impressiona. Para ele é pensar naquela faca amolada, né, naquele açougueiro que o narrador relaciona com também prazer que ele teve quando viu uma cena de tourada, né? Ele queria ser toureiro para matar, para derramar sangue. Então, algo de uma violência, não só simbólica, né? De uma violência carnal muito intensa e que vai formando esse bolinho aí do assunto da falta de carnes e do excesso de carnes, né? A Glória, além de ser filha de alguém que trabalha num açougue muito bonito, né? Ela tem carnes, né? A Glória é descrita como feia. Até a Macabeia, em certo momento, tem coragem de perguntar para a Glória, né? Dói ser feia, né? A grande vingança dela por ter perdido o namorado talvez tenha sido essa pergunta na lata, assim, dói ser feia? E a Glória diz que ela não é feia ou alguma coisa assim, mas o narrador tinha nos dito, né? Que era uma mulher feia, uma loura falsa, né? Pintava os cabelos de louro oxigenado, mas com o corpo, né? Com carnes. E para o olímpico isso faz muita diferença. Então tem lá o passeio ao açougue, tem a referência ao açougue como local de trabalho do futuro sogro de olímpico, digamos assim, e isso coloca muito a diferença entre esse universo, né, de alguma fartura, também de uma violência, do sangue escorrendo de uma forma diferente, e isso que caracteriza a Macabeia, que é a falta de gordura, né, o organismo seco. O Olímpico reclama também de Macabeia pelo fato de que sempre que eles se encontravam, chovia. Ele fala, você só sabe mesmo é chover. Então, esse elemento dessa água, né? Se a gente pensa Nordeste seca, ao contrário disso, Rio de Janeiro não é seca, mas uma chuva que tem o seu significado, né? De uma água que aparece em alguns momentos estratégicos da narrativa, né? Inclusive no momento da morte também caem alguns pingos de água, mas que é conotado pelo Olímpico como algo muito negativo, né? Que estraga os passeios, que desmancha alguma coisa que seria harmônica, né?
Então, mesmo a presença da água não é colocada ali como um elemento positivo ao ser atrelado à caracterização da Macabeia, né? Porque o Olímpico reclama disso, né? Por exemplo. Ele, narrador, na voz de alguma personagem, também fala que ela tinha cor de suja. Então, são vários elementos de diminuição, né? de feiura, de despertar a vontade de se afastar de uma pessoa e não de se aproximar, né? em princípio. E, por outro lado, essa explicitação, né, de que ela tem a falta do abraço, que tanto faz falta. Ela era fruto do cruzamento de o quê com o quê. Né? Então, essa origem pobre, né, esse não convívio com os pais, ter sido criado por uma tia que ela considerava que tinha criado ela bem, né, mas depois que a Madama Carlota fala alguma coisa contra isso, ela diz, puxa, será que a vida inteira eu pensei que essa tia me fez bem? E, na verdade, não era, e a verdade não era essa, né? Outra palavra forte que o narrador emprega é dizer que ela é um subproduto. Então, tem momentos que é uma coisificação, subproduto, fala de uma coisa, tem momentos que é um grauzinho de animalização, comparar com algum animal, né? Ou com a animalidade entranhada, né? Mas a violência não faz parte de Macabeia, né? A violência está toda do lado do ímpeto machista vital do Olímpico, né? E a diferença entre os femininos, né? De Glória, que tem esse nome glorioso, de Macabeia e também nas entrelinhas também é irônico, né? A Glória até rouba o namorado de Macabeia, mas não quer dizer por isso que ela seja alguém assim tão bem-sucedido, né? Olímpico tem esse nome, dos deuses do Olimpo, e também, né, nem tanto assim. Macabeia tem esse nome que remete a um povo bíblico de lutas, né, e de conquistas, e em todos esses nomes tem alguma forte ironia. E lá no final, a gente acaba sendo apresentada a prostituta, a Madama Carlota, né, que eu acho fascinante e que eu nunca consigo desvincular das cenas do filme, né, depois que eu vi o filme, que são já foi recomendado, né? Até um colega passou o link para o filme no chat na aula passada. Então, Madama Carlota é alguém que vai lidar com os desejos, né? Ela é a cartomante, né? É um personagem algo típico também, né? Machado de Assis tem uma cartomante que erra os destinos, troca os destinos, num conto belíssimo que se chama A Cartomante, né? Justamente esse é o título do conto Machado de Assis. Ali também é uma cartomante que faz o leitor e as personagens pensarem num desfecho, né? Era um caso de 2 homens, uma mulher, e depois, muito ironicamente, as coisas se resolvem de uma outra maneira lá na cartomante. Tem talvez algum diálogo aí nessa cartomante que vai revelar para Macabeia uma Macabeia que ela não conhecia ainda. Mas tem outra personagem também importante, né, que é o médico. É uma cena breve, né, um médico, claro, de saúde pública, um médico que o narrador também que sabe tudo e sabe, né, essa onisciência do Rodrigo, ele escancara que ele só trabalha para ganhar dinheiro e tal. Então, esse médico não tem a menor paciência com Macabeia, e nós, na cena, ficamos sabendo que ela tem tuberculose, mas ela não entende o que seria aquilo, né? Então, realmente, aos 19 anos, com essa trajetória complicada, com essa péssima alimentação, né? E no momento em que ela precisa contar com o sistema de saúde, ela encontra pela frente um médico que só vai dar algum paliativo, algum remédio que ele sabe que não vai fazer efeito,
e que ela não vai comprar porque, diz o narrador, que ela acreditava que bastava ir ao médico para se curar, não precisava tomar remédio. Tá? Então, em alguns momentos, é bem a caracterização daquela personagem que representa pessoas muito simples, né? Simplórias, cuja capacidade de reagir na vida fica muito limitada por essa espécie de pensamento, né? De que ir ao médico resolve alguma doença. Mas nessa cena curta, né, tem mais uma crítica, né, do autor, narrador, no caso, ao sistema público de saúde e aos médicos carreiristas, né, e fica novamente estampada aí, né, o desamparo dessas pessoas que já sofrem por outras tantas coisas e ainda se soma a isso a impossibilidade de contar com o apoio de alguém da área de saúde. O médico não é uma personagem muito relevante na narrativa, né? Mas depois da cena com o médico vem a cena mais... Também não é tão extensa, né? Quem leu sabe que não são tantas páginas, mas dessa conversa entre a Madama Carlota e a Macabeia, né? Eu queria enfatizar um pouco, né, nessa... De novo, para perceber essa ironia que é do narrador e é do autor. Por um lado, a Madama Carlota é alguém muito sedutor, tá? Alguém que lida com as palavras de uma forma que as outras personagens, nem Olímpico, nem Glória, ninguém é falante, ninguém diz para Macabeia coisas com essa intensidade que a cartomante lhe diz. Aí tem a trajetória de vida que ela narra para Macabeia, tentando fazer com que Macabeia se movimente, né? Saia daquele estado para um estado diferente, né? Agora, as coisas que ela vai dizendo são, assim como tantas que o Olímpico diz, são engraçadas e, ao mesmo tempo, vão denunciando, né, toda uma outra trajetória de mulher sofrida e que, nas palavras, parece para Macabeia algo ideal, algo desejável. Tá? Então, bem no começo já, o diálogo entre elas tem essa parte em que, antes disso, né, foi Glória que indicou a Madama Carlota, né? E a Glória disse que já tinha passado, inclusive, no terreiro de Macumba, né, por indicação da cartomante, para quebrar o mau agouro, né? Então, que tipo, seus problemas serão resolvidos, procure ela tem o caminho para a descoberta do caminho da felicidade, né? E, ao tratar disso, ainda o narrador está com aquelas reticências, né? Ele apresenta a Carlota, daí, entre parênteses, ele se queixa de que é chato contar uma história desse tipo, né? Estou lidando com fatos, tenho preguiça de descrever. Então, nesses momentos, ele é alguém desagradável para nós, leitores, né? A gente já está entranhado no drama, né, da Macabeia, querendo que a história avance, e a gente acaba sendo distraído com essas falas paralelas do narrador, se queixando, né, denunciando que ele vai lavar as mãos, ele não vai se responsabilizar por aquilo que ele escreve, e aí começa, né, a fala, por um lado cativante, por outro lado meio falsa, né? Tentando aparentar talvez mais sucesso, né, do que efetivamente a vida da Madama Carlota signifique, e acaba que ela fala muito mais dela mesma do que da Macabeia, né? Mas repito, para Macabeia é um discurso muito sedutor, né? Ela diz: eu sou fã de Jesus, sou doidinha por ele sempre me ajudou. Olha, quando eu era mais moça, tinha bastante categoria para levar vida fácil de mulher. E era fácil mesmo, graças a Deus.
Depois, quando eu já não valia muito no mercado, Jesus, sem mais nem menos, arranjou um jeito de eu fazer sociedade com uma coleguinha e abrimos uma casa de mulheres. Aí eu ganhei dinheiro e pude comprar este apartamentozinho térreo. Larguei a casa de mulheres porque era difícil tomar conta de tantas moças que só faziam era querer me roubar. Você está interessada no que eu digo? Muito. Pois faz bem, porque eu não minto. Seja também fã de Jesus, porque o Salvador salva mesmo. Olha, a polícia não deixa por cartas, acha que estou explorando os outros. Mas, como eu lhe disse, nem a polícia consegue desbancar Jesus. Tá? Então, a religiosidade, que é um tema muito pouco abordado na obra, né? Não é um dos caminhos, quando a gente sabe que é o caminho, muitas vezes verdadeiro, né? De encontrar amparo, apoio, outras vezes é paliativo, né? Então, demora para entrar na narrativa o assunto da religiosidade, só muito en passant, né? Alguma coisa da tia de Macabeia aparece lá no início. Mas aqui, quando aparece, aparece nesse discurso verdadeiro falso, né? Da Madama Carlota. Você notou que ele até me conseguiu dinheiro para ter mobília de granfino? Tá? Ela exalta o plástico como sendo plástico é o máximo. Então, um ambiente assim meio degradado, mas que consegue parecer sofisticado para quem não tem outras referências, né? E a afluência, né, das pessoas ali é grande. Ela vai conquistando a Macabeia com as suas palavras e propondo para ela esse belo destino que depois talvez, né, talvez fosse o destino da outra pessoa que ficou ali na sala de fora. Né? E aí entra a questão do presente e futuro, né? Que é um dos subtítulos do livro. Então, alguém que nunca sonhou com o futuro e que do presente não pode falar muita coisa e do passado também não teria muito o que contar. Né? Então, a Madama Carlota meio que visualiza, né, esse zero, né, esse nada na vida da Macabeia e acaba propondo um futuro, claro, né, mas falando, acertando muitas coisas, impressionando também por acertar algumas características da Macabeia e sendo carinhosa, sobretudo sendo carinhosa, né? Chamando Macabeia de florzinha, percebendo a delicadeza. Então, é alguém muito sensível, né? Mas a grande ironia é que ela acaba trocando os destinos, né, na sua predição de futuro. E então, essa é uma cena mais ou menos extensa, que acaba sendo divertida para o leitor, porque ela fala coisas engraçadas, e na qual aparece também a questão das palavras, né? Porque a Madama Carlota pergunta para a Macabeia, você tem medo das palavras? E a Macabeia diz que sim, né? Tem consciência de que, para ela, as palavras podem assustar. Ao contrário, a cartomante diz que, para ela não tem medo das palavras, ela faz questão de usar a palavra cafetina, né? De colocar os nomes das coisas, de encarar a vida na sua, né? Com as palavras que correspondem à sua realidade. Tudo isso é também novidade para a Macabeia nesse momento. E aí ela exagera, né? Diz que a Macabeia até vai ganhar casaco de pele, né? A Macabeia diz que no Rio de Janeiro não precisa disso, mas é a própria Madama Carlota que diz, né, que ela está sendo sincera ao dizer que coisas tão boas, né? Ela diz, e sou sempre sincera. Por exemplo, acabei de ter a franqueza de dizer para aquela moça que saiu daqui que ela ia ser atropelada. Ela até chorou muito, viu os olhos avermelhados dela. Né? Então, o tal do atropelamento, né? Que transforma a Macabeia em estrela, finalmente,
acontece para ela, mas foi predito para outra moça. O trecho que eu estava procurando é do medo das palavras, né? Depois desse diálogo todo, né? A Macabeia sai, já está no final da tarde, o crepúsculo, e ela, diz o narrador, Macabeia ficou um pouco aturdida, sem saber se atravessaria a rua, pois sua vida já estava mudada, e mudada por palavras. Desde Moisés se sabe que a palavra é divina. Isso é muito Clarice Lispector, em quase todas as obras dela, essa centralidade da reflexão sobre o poder das palavras existe. Se não fossem tão importantes, nada justificaria fazer literatura, né? Dedicar a vida às palavras. Rodrigo SM compartilha dessa ênfase, né? Que a palavra é capaz de mudar a vida. E é efetivamente capaz de mudar a vida da Macabeia, só que de uma forma muito diferente daquilo que foi predito para ela, né? Até para atravessar a rua ela já era outra pessoa, uma pessoa grávida de futuro. Sentia em si uma esperança tão violenta como jamais sentira tamanho desespero. Se ela não era mais ela mesma, isso significava uma perda que valia por um ganho. Assim como havia sentença de morte, a cartomante lhe decretara a sentença de vida. Então, novamente, a questão da esperança nas palavras, né? Da constituição do ser nas palavras. E aí, na sequência, vem a cena, né? O desfecho, o atropelamento, e depois o narrador se põe a velar, digamos assim, com palavras também, essa moça que está ali entre a vida e a morte por quantas páginas? 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 6 páginas. Então, voltando às questões, né, dos posicionamentos, de como cada leitor percebe, né, essa construção das histórias. O importante é perceber a tensão entre essas histórias, né? Uma das coisas importantes perceber a tensão entre essas várias histórias de amor e de morte, né? É uma história só, mas aquela ideia de que para que a obra exista, o autor, de certa maneira, tem que se consumir por ela, né? E o Rodrigo, à sua maneira, ama a Macabeia ama primeiro o Olímpico, depois ama aquele moço bonito, né? O moço bonito é quem a atropela, e isso causa a morte do próprio Rodrigo, a morte simbólica, e justamente bem no momento, né, exato em que ela deseja o outro, né, com uma intensidade maior, em que ela está grávida de futuro, em que ela encontrou uma possibilidade de esperança, né? Então, esse cruzamento dessas mortes e dessas vidas aí é que é bastante pungente, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia falar. Querem falar alguma coisa? Eu gostaria que fizessem algum comentário, alguma troca de informações, de posições de leitura. Hoje a Liz está com a câmera aberta. Cenas raras. Professora, tem até anjos e bailarinas junto com você, Liz. Sempre, ao redor o cenário é completo. Professora, eu ia comentar que é a terceira vez que eu leio A Hora da Estrela. A primeira vez que eu li, eu tinha 13 anos, e a minha professora da 8ª série, ela fugia um pouco do conteúdo programático, e ela colocou que a gente precisava escolher um livro clássico para ler a cada um certo tempo. Influenciada por uma amiga minha, eu peguei A Hora da Estrela e eu me apaixonei na hora. Então, é a terceira vez que eu estou lendo ele.
E é muito engraçado, assim, porque por mais que eu ainda adore ele, a minha percepção seja, eu sinto que a minha leitura mudou dessa vez. Então, Que bom. provavelmente já por esse início no curso, mas eu noto, eu percebi muito a, a descrição que chega a ser quase melancólica, porque eu tô no começo ainda, né? Eu não li ele inteiro ainda de volta. Eu tô na parte em que ele vai começar a história realmente. Então ele fala, aqui, quanto à moça, ela vive num limbo impessoal sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. E eu notei algumas coisas porque eu nunca tinha lido o prefácio. E é ali no prefácio, a, a Clarissa, ela chega a escrever que o livro é muito musical. E eu estou notando muito isso. Conforme você vai lendo, parece que você está cantando na sua cabeça uma música. As coisas têm as frases têm uma sonoridade junto com a profundidade de cada coisa escrita e a melancolia, né? Parece que o Rodrigo é extremamente melancólico, já assim como talvez a própria Macabeia. Então, enfim, foi essa minha reflexão da minha terceira leitura até E na agora. primeira leitura, que com 13 anos, eu imagino que você tenha sido pega por esse lado, não das ironias, mas mais da tristeza de acompanhar esse drama tão intenso, né? Ou seja, melancolia, tristeza, imagino que tenha sido forte na primeira leitura já, não? Então, na verdade, eu acho que foi mais uma questão das frases impactantes. Então, a gente já começa o livro com aquele lado, porque há direito ao grito, eu grito. Daí eu separei mais algumas. Sim, minha força está na solidão. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Eu acho que na época o que me chamou a atenção mesmo foram essas pequenas frases muito impactantes mesmo. Aspectos não é tanto para a filosofia, mas para uma psicologia mesmo, né? Para se aprofundar e que bate com as percepções nossas sobre nós mesmos, né? Não só pensando em relação às personagens, né? A Clarice tem esse poder, mas agora, no caso, você vai seguir perseguindo alguma ideia em particular ou, de novo, vai tentar se deixar levar pela narrativa livremente? Não, eu estou marcando muita coisa. Na verdade, assim, eu aproveitei que eu tenho uma edição mais antiguinha É e a eu minha, estou né? grifando, e eu estou grifando ela inteira. Então, eu leio e eu grifo, e eu estou percebendo, assim, que eu estou conseguindo diferenciar quando ele já está dentro da história, quando é dele, quando é a história da história, que era uma coisa que eu não notava antes também. Os grifos, É, cor-de-rosa, azul, tem É de que, no tudo no geral, meu eu também. não gosto, sabe? Eu tenho um pouco de toque com grifar livro e coisa e tal. Daí agora eu tô sendo Liz, nós meio temos não, muitas eu coisas vou em deixar pra comum, isso. por isso que eu tenho duas. Eu comprei uma nova, inclusive alguns colegas já viram até que eu comprei uma nova que vem com os manuscritos. É sempre Então, insuficiente, né? A é, gente acha que está falando. E o meu sofrimento é de ter escolhido várias vezes esse livro, mas cada vez que eu falo sobre ele, a sensação que fica é de mais dificuldade de chegar a algum lugar com aquilo que eu digo sobre ele. Sempre dentro de mim fica aquela coisa. Na verdade, eu só quero que cada um leia e leia por si e chegue às suas conclusões. Aliás, estou meio Rodrigo hoje. Acho que eu não vou mais falar sobre esse livro. Desta vez eu cheguei a essa conclusão. Acho que o que eu tinha para falar sobre esse livro fosse em bancas e tal. Chega um momento que parece que a gente já falou tudo, mas que na verdade não falou nada e que quem tem que falar é a obra, né? Falar para cada um dos leitores. Então, hoje eu estou muito com essa sensação de uma insuficiência, né? Que diga o que eu disser, não vai fazer muita diferença, o que importa é que vocês se detenham. Mas eu acho importante que você
perceba isso, né? Esses movimentos do narrador também, que são quase tão importantes quanto os da personagem, né? É muito rico ler Clarice anotando, né? Porque a gente lê coisas ali que impactam e depois, se você acaba o livro, bota numa estante, você não acha mais. E que ler novamente para encontrar algumas frases que vêm à cabeça. Por exemplo, se a gente não grifa ali, que pessoa no mundo nunca pensou se não era um monstro, né? Alguma coisa assim. A gente nunca mais vai encontrar essa frase dentro do livro se não ler novamente. Então, eu gosto de ler livros dela e eu anoto frases enormes, assim, às vezes uma página inteira de pensamento que a gente anota, né? Porque parece muito incrível. Mas eu também fico com essas questões em relação às histórias dessa. E essa também está me deixando assim meio encucado, porque se às vezes os personagens da Clarice são uma viagem sobre uma viagem não, né? Uma concatenação assim a respeito dela mesma. Nesse livro é ela falando por um segundo narrador que também parece estar falando sobre ele às vezes. Ou tem bastante metalinguística, né? Metalinguagem nesse livro A Hora da Estrela, eu acho. Porque assim, o começo incomoda muito, né? Quando ele vai falando sobre a Macabeia daquele jeito, eu acho que é mais no começo que para o restante do livro, né? Que ele fala tão ofensivamente assim a respeito dela. E eu estava bem incomodado quando eu não sabia que era assim que esse livro começava. Me sentia bem incomodado, assim, porque até hoje, quando a professora falou que na época se discutia muito esse tema, vem como uma crítica social, né, mais forte. Hoje em dia também a gente consegue entender, a Clarice está fazendo uma crítica, né? Mas na época, quando o tema estava em ascensão, com certeza era bem mais forte, né? Hoje em dia tu pega um livro Qual desse, tema você se refere? Dos migrantes? migrante, E aí eu percebo também que ele tem um autoconhecimento a respeito dela e dele ao mesmo tempo acontecendo, né? É assim, é o livro, é a história em andamento, ao mesmo tempo que ele está se conhecendo e ele está conhecendo Macabeia, parece. E aí eu estava pensando que no começo, quando ele julgava muito ela, que ela era menos que lixo, por exemplo, ele ainda não conhecia a personagem, assim como ele não se conhecia também. Acho que tem uma coisa, né, de quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode aceitar o outro da forma que ele é, por exemplo. Tem muita filosofia, tem muita questão social, tem muita psicologia. É um livro muito rico mesmo. Exato, e era esse o tópico, assim, que eu ia enfatizar na sequência. Você falou a palavra-chave, metalinguagem, tá? Porque a escrita da história tem a ver com isso, e nesse processo é um processo em que o desvendamento do outro fica escancarado para o leitor, que é também uma invenção. Tá? Ele está inventando o tempo todo aquilo que Macabeia é, a partir das percepções que ele tem dele mesmo, mas também dela. Mas o dela é aquilo que ele criou, né? Porque ela não existe. Então, a forma como isso acaba sendo passado, e tem leitores que não percebem muito que é disso que se trata, né? Já é, digamos assim, a prova de que ela é uma grande escritora, né? Porque a gente vai decupando, percebendo que é isso que acontece, mas também dá para ler a história sem parar para pensar nesse plano, né? Porque como é que ele conhece mais ela? Ela quem? Tá? Não é uma pessoa, não é alguém com quem ele convive no sentido mais óbvio da palavra, né? Ele está inventando esse ser com quem ele está trocando as figurinhas. E é isso que todo escritor faz, né? Só que, em geral, os escritores colocam no papel só aquela outra história e não o seu posicionamento. No entanto, esse posicionamento existe também, e os processos interiores dos escritores acontecem também, e a gente pode só imaginar, deduzir alguma coisa ou perguntar se eles são vivos em entrevista, né?
como é que foi o processo da escrita. Mas aqui escancara, né, a caixinha de ferramentas de como é que se constrói uma psicologia de personagem, né? E, então, muito pontual essa observação, né, de que se trata, ao fim e ao cabo, de metalinguagem, né? Mas a gente se envolve afetivamente até com a metalinguagem, né? Por nos revelar esse ser humano que é o Rodrigo, que eu digo, eu dou o meu perdão para ele, né? Eu considero que ele é alguém não só de boas intenções, mas que se deixa tocar, né, por esse drama do outro. Mas há essas leituras que negam isso a ele, né? Dizem é alguém que escreveu essa história para marcar a sua posição de superioridade, de classe, né? E que não a Clarice, claro, né? Ou Rodrigo, e que teria sido esse o movimento do próprio autor, né? De criar alguém brutal, né? Em relação às classes mais pobres. Em relação a isso, que eu coloquei logo no início, né, quando eu comecei a falar, que existe esse julgamento de Rodrigo como alguém incapaz de uma verdadeira empatia em relação a Macabeia. Alguém poderia falar alguma coisa sobre isso? Inclusive, nos slides que eu passei outro dia, eu já tinha antecipado um pouco essa questão, né? Que eu usei aquelas expressões, quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, né? O Zé Povinho sonha com fome de tudo. Então, não é uma forma muito respeitosa, né? De falar que para quem se oferece alguma coisa vai desejar algo mais. Então, sinalizaria essa espécie de uma superioridade das elites em relação aos pobres. Revelando, digamos assim, uma espécie de medo, né, na verdade, de que os mais pobres acabem reivindicando seus direitos e isso faça perder espaço, faça perder poder econômico, faça perder poder, né? Então, a questão do poder acaba se destacando nesse tipo de reflexão. Eu vou declarar que eu nunca tinha lido um livro dessa forma aí, como esse narrador, que nem o Rodrigo se colocou, e eu ainda não terminei também. Mas eu achei muito diferente, porque ele não fala só de Macabeia, ele faz um paralelo da vida social de Macabeia e faz uma crítica. Daí ele fala do povo, como a senhora colocou, da questão dos pobres e tal, e coloca Macabeia como referência. Então, na verdade, é interessante a forma, porque ele vai explicando a sequência dos acontecimentos, até fica muito estranho no começo, porque parece que ele faz um trocadilho. Ele fala de uma situação e depois volta e coloca Macabeia. Pelo menos eu tive essa impressão até a parte que eu li, não sei se estou certo, não. Um trocadilho em que sentido? Nesse sentido de colocar a Macabeia e daí colocar a situação social, colocar o povo. Ele não personaliza só ela, ele fala do social dela, do lugar que ela se encontra. Pelo menos eu tive essa impressão. Quem ele viu na rua de relance foi uma nordestina, né? Aí vem as questões da percepção física, tem também tematizado se as pessoas mostram tudo que são pela cara, né? Aparece Isso. em mais de um momento Então, essa referência. Talvez me faltem as palavras aí para colocar, mas ele coloca um sistema social, o nordestino, a condição social
esses temas, e daí ele referencia não sei se a forma de eu falar do trocadilho, mas ele fala de uma situação e referencia a Macabeia. Fala de outra situação e referencia ela, Como tomando se ela ela como um exemplo. fosse... Aí que tá, né? Se a gente pensa nas personagens, na classificação de personagens como redondas ou planas, né? Redondas, aquelas com rica psicologia interior. Planas podem ser ou tipos, então o tipo da nordestina, a típica nordestina, ou caricaturas, né? Mais empobrecido ainda, reforçar só alguns traços e investir. Isso é uma caricatura de uma nordestina. Para mim, Isso mesmo, eu tive a impressão que ele fala a frente e o verso, a frente e o verso. Ele fala de um lado e do outro. Né? Pelo menos eu tive a primeira impressão, a primeira leitura dela, e ainda não terminei, mas eu tive essa impressão. Então, agora, se fosse para optar numa prova burra, né? Assim, Macabeia é personagem plana, ou personagem tipo, ou personagem caricatural? Tá? Eu defenderia que ela é uma personagem redonda, global, esférica, com rica vida interior. Né? De tanto o narrador nos dizer que ela não tem vida interior, ou que a vida interior dela é tão parca, mas eu iria costurar os diálogos dela, que às vezes são profundos, né? Quando o Olímpico está só querendo falar de coisas muito concretas, ela se sai com coisas que parecem burras, mas não são, né? É possível comprar um buraco, porque ela gostaria de ter um poço, né? Tem toda uma profundidade, já se fala em poço, se fala em profundo, né? Nessa ambição de comprar um lugar que tem um poço, mas ela verbaliza como é possível comprar um buraco, e aquilo que é o simplório, da forma como é colocado no texto, acaba sendo muito rico, né? Então, eu defenderia que Macabeia é uma personagem de rica psicologia, embora ela não se transforme muito, né? Ela se transforma mais no final, quando ela se torna alguém com esperança. No início, ela não era alguém grávido de futuro. Mas é meio paradoxalmente rica, né? De tanto se mostrar o quanto ela é pobre de raciocínios, quanto ela é simplória, acaba se tornando uma personagem de uma psicologia rica. No entanto, se alguém quiser caracterizá-la como a típica nordestina, vai ter elementos para isso, né? Seja da descrição física, da magreza esvoaçante, ou das características colocadas de uma forma mais plana, né? De que ela não pensa muito sobre ela, de que ela não sabia projetar o futuro dela mesma, né? Considerar como caricatural, eu acho que tendo a discordar disso. E Rodrigo SM também, né? Uma personagem que tem a sua complexidade. Também é um pouco lugar comum, nascendo Clarice Lispector, mesmo personagens que passam pela narrativa para fazer esses contrapontos, né? A Glória, o médico e tal, mesmo esses acabam sendo apresentados de uma forma... O médico não é uma personagem redonda, profunda, né? Mas os demais têm muitos traços disso, porque a Clarice não consegue simplesmente escrever sobre alguém um quase nada e colocar ali na narrativa em ação. Ela nunca é simplesmente quando se trata da linguagem da Clarice Lispector. Professora, naquela entrevista dela, aquela mais famosa, a última que ela deu, ela cita a Hora da Estrela, né? Sim, ela confirma, né? Algumas É, coisas que ela pôs na boca do Rodrigo, que ela viu uma e nordestina ela na passou. feira de São Ah, Cristóvão. exatamente. Oi? Exatamente. Eu tava com essa dúvida, exatamente. Foi ela quem viu a nordestina, né? E foi assim que ele começa a criar ela, né? E, e ela também foi a cartomante, né? Ela Ela ia à ia, né? cartomante. Ela ia a cartomante com frequência. E se eu não me engano, ela diz nessa entrevista que ela imaginou uma vez assim, já pensou se eu saísse da cartomante e fosse atropelada logo em seguida?
Eu acho que eu coloquei o link para a entrevista no slide, né? Eu acabei falando dos links que tinham a ver com outras coisas, né? A diretora do filme falando sobre o filme, mas eu acho que também, para quem ainda não assistiu essa entrevista, que é muito famosa, bom, primeiro que é fácil de encontrar, porque acho que é a única no YouTube da Clarice Lispector, mas acho que até... E é impactante, né? A Clarice tinha aquele olhar muito impactante, né? De uma beleza meio exótica. A pessoa também faz a diferença, né? Eu já E vi ela até fica... mais de uma vez. Oi? Eu já vi até mais de uma vez, porque parece que não parece uma entrevista comum, né? Parece um curta-metragem até. Tem uma profundidade, assim. Ele faz uma pergunta, por exemplo, ela diz que não está com vontade de responder porque ela não se sente confortável. É muito difícil ver uma pessoa assim hoje, sabe? Uma personalidade assim. E a gente percebe o sofrimento dela também em alguns momentos, não? Um sofrimento muito legítimo, assim. Em geral, as pessoas que, quando falavam sobre ela, depoimentos, davam conta de uma mulher muito diferente do normal, né? Que chamava atenção sob vários ângulos, mas principalmente por alguma esquisitice, né? Com todo o respeito que se deve não só por ela já estar morta, né? Já vi vários depoimentos em que, de uma forma, às vezes, muito delicada, né? Muito respeitosa, mas os amigos sempre dizendo que ela era uma mulher muito estranha, né? Pessoalmente, que sempre deixava as pessoas um pouco incomodadas com a presença dela. Então, marca ainda mais, né, a enorme distância entre uma mulher intelectual, bem posicionada e tal, que conquistou seu espaço. A Clarice foi muito trabalhadora, né? Ganhou a vida, criou os filhos trabalhando em jornal, se divorciou numa época em que tão poucas mulheres se divorciaram, ou acho que era desquite, né? Ainda não era nem divórcio naquele momento em que ela se separou do marido. Teve seus dramas, no fato de que o filho dela tinha, um dos filhos, sei lá qual era o desvio psicológico, mas hoje em dia seria autista também, né? Mas também foi algo que a fez sofrer, né? O filho morava com o ex-marido em outro país, né? Ele era diplomata. Então, uma mulher rica de contradições também, né? Conforme a gente veja nas crônicas, algumas formas como ela... não é que ela mude de ideia, né? Mas tem opiniões, assim... A palavra contraditória não é boa, né? Mas pouco usuais que a gente talvez não esperasse de alguém na posição dela, né? Então, eu recomendo sempre a leitura das crônicas. A Descoberta do Mundo é um livro que reúne muitas das crônicas dela, também até para conhecer melhor a época, né? Crônica, já diz a palavra, tem a ver com cronos, com tempo. As crônicas acabam fazendo um cruzamento bom com outras obras. Isso vale para qualquer escritor, para qualquer bom escritor. Nas crônicas, cada dia é um assunto, né? É aquele tipo de texto que foi para ganhar a vida, né? Os escritores até hoje escrevem textos para a imprensa encomendados como uma forma de receber algum dinheiro. Então, às vezes, nesse tipo de texto, por princípio, um pouco mais simples, né? Bem curtinho, a gente acaba vendo o outro lado de muitos dos escritores mais queridos, né? Então, eu sou muito frequentadora de crônicas, seja do Mário de Andrade, do Drummond, do próprio Guimarães Rosa, mas as crônicas dele é um outro tipo de crônica, e tem poucas, né? Agora, lembrei do Guimarães Rosa porque a gente trabalhou. A Cecília Meirelles, né? A poeta e a cronista são exatamente a mesma riquíssima experiência de linguagem que as duas grandes mulheres da literatura brasileira, Clarice Lispector e Cecília Meirelles. Mas nas crônicas a gente tem outra coisa muito diferente daquilo que era nos poemas, né? Que é nos poemas. Então, quem não conhece também as crônicas da Clarice Lispector, fica a
indicação. E, pelo visto, pelos que já falaram aqui hoje, a maioria já tinha lido A Hora da Estrela, né? Vocês já conheciam essa obra. Deixa eu desligar aqui a gravação.